Todo mundo pronto? Vou começar, tá? Pode continuar, Aline. Em relação à prevenção do uso de drogas, o primeiro ato a ser pensado quanto a essa questão é a educação. Não adianta a gente adquirir a maior parte do nosso conhecimento através da educação, né? E então, por meio dela, a gente deve trabalhar a temática de drogas de forma realista, deixando um pouco de lado esse conhecimento verbalista, né? Trazendo uma nova didática para os adolescentes, né? Para que eles tenham a visualização completa do assunto e de forma contínua, né? Então, um tema que tem que ser trabalhado frequentemente. E principalmente no ambiente escolar, né? Mas por que o ambiente escolar? Porque é onde está o maior número de adolescentes, ou pelo menos deveriam estar. E, e é nelas, nas escolas, que ocorrerá o desenvolvimento de ações, né, de prevenção ao uso indevido ou abusivo de álcool e outras drogas. E dessa forma, para a melhor compreensão da prevenção pela educação, para vocês adolescentes, deve vir antes o avisar, o preparar e o impedir que se realize. Ou seja, preparar vocês para que vocês consigam evitar e consigam se sair de determinadas situações. Pode passar. Acho que tu passou errado. Aí, isso. Então, na educação, o informar, que compreende o desenvolvimento das ações, elas devem ser baseadas no conhecimento científico, né? E com atividades que realmente envolvam vocês, adolescentes, para que vocês sejam sujeitos da aprendizagem e com direito de voz possam expressar seus sentimentos e a compreensão que têm sobre a temática das drogas. É importante haver esse feedback, né? Porque a partir da expressão do conhecimento de vocês, o educador ele pode indagar, é melhor para ele conduzir o diálogo até as ações de prevenção, né? Então, isso é de extrema importância. Só que, no entanto, o educador, ele deve se atentar para que essa abordagem sobre esse tema, ele seja adequado, né? Levando em consideração a fase da adolescência e dos padrões de uso de drogas, e com práticas que realmente envolvam os adolescentes, né? Que eles participem ativamente dessas ações. Pode passar. Além disso, a gente deve ressaltar que falar sobre drogas não significa centralizar o problema dos efeitos no consumo de drogas ilícitas. Quando a gente fala sobre esse tema, a gente já pensa logo somente nelas, né, na maconha, na cocaína, no crack, e a gente acaba desconsiderando os problemas sociais que são causados pelas drogas lícitas, como o álcool, o tabaco e os remédios, que são as drogas mais consumidas pelos adolescentes, né, e que trazem prejuízos individuais e sociais por estarem relacionados com problemas de saúde, como, por exemplo, os gastos em saúde pública, a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, acidentes de trânsito, que isso é inegável, né? A gente sabe da grande relação, né, do consumo de bebidas alcoólicas com acidentes de trânsito, né? Homicídios, violência e outros problemas que abrangem toda a sociedade. Então, assim, é preciso ampliar o olhar e as discussões sobre esse tema, né, e enfatizar aqui independente de ser substâncias lícitas ou ilícitas, essas drogas elas resultam em inúmeras consequências adversas. Pode passar. E aí, quanto aos princípios para uma ação de prevenção, uma abordagem preventiva ela deve buscar uma visão sistêmica, né, do uso de drogas, ou seja, ela precisa ter uma visão completa do assunto, analisando todos os agentes e situações, pautada na visão integralizadora do ato educativo. Além disso, deve-se buscar compreender o uso de drogas como um fenômeno complexo da vida em sociedade, permeado por questões políticas, econômicas, sociais e culturais. Falando um pouquinho sobre essa questão de sociais e culturais, a gente sabe que nessa fase da adolescência, né, realmente tem uma grande posição social e cultural para adolescentes consumir logo de imediato o uso de bebidas alcoólicas, né? Além disso, é uma fase que é cheio, assim, de direitos, né, daquele livre-arbítrio. Então, realmente exige um acompanhamento, né, uma orientação de adultos, né? Essa fase, ela precisa ter um cuidado diferenciado. E, além disso, as intervenções educativas elas devem ser planejadas, estar descritas e incluídas no projeto pedagógico da escola, colocando-se na direção dos princípios educativos. E essas intervenções educativas, elas devem também, como é que eu posso dizer, incluir ações intersetoriais, né, envolvendo a comunidade escolar,
a gestão escolar, professores e juntamente, né, com o envolvimento familiar. Complementando um pouquinho, Aline, os acadêmicos também, a gente tem alguma responsabilidade social sobre isso. Vocês que estão na medicina, a gente pode informar para os outros alunos, né, esclarecer alguns temas para fazer com que os meninos evitem, né, consumir drogas. Pode continuar. É verdade, professora, pensando nisso, que a gente não deve restringir realmente só ali mesmo a escola, né, que a gente mesmo no âmbito acadêmico, a gente pode estar orientando, né. Então, em relação aos níveis de prevenção, a gente nota uma distribuição em 3 níveis, né? Mas o trabalho escolar e dos profissionais de educação, né? Eles devem focar principalmente na prevenção primária, tentando atingir a maioria dos estudantes, adolescentes que ainda não usam de forma regular drogas, né? E tenham níveis baixos de risco. Então, assim, a prevenção primária, ela tem o objetivo realmente de evitar a experimentação inicial de drogas ou retardar o seu início, né, para que ele venha a consumir, ou se vier a consumir, numa fase mais adulta, né, quando ele tem uma clareza melhor sobre o assunto, né, e possa realmente assumir suas atitudes. A prevenção secundária, ela destina-se mais às pessoas que já experimentaram as drogas, e a prevenção terciária, ela é de respeito já às abordagens necessárias no processo de recuperação e reinserção dos indivíduos. Então, quanto que ao tema, a gente realmente deve focar na prevenção primária, realmente avisar, preparar o adolescente, né, para que ele possa evitar o uso de drogas. Em relação às medidas para a prevenção, então, um indicador importante de efetividade de programas preventivos estão relacionados ao desenvolvimento de habilidades de vida. Essas habilidades, elas relacionam-se com o desenvolvimento infantil e seus desdobramentos para o campo de possibilidades futuras da criança, na medida em que ações, atitudes, emoções, interações sociais, enfim, os comportamentos aprendidos de uma criança e adolescente terão repercussões em sua trajetória psicossocial e influenciarão o curso de sua vida. O que eu quis dizer com isso? Porque, assim, muitos problemas da vida adulta é um reflexo da vulnerabilidade da infância. Então, realmente, os comportamentos aprendidos de uma criança e adolescente, elas irão repercutir futuramente. Então, é importante realmente trabalhar essa questão da habilidade, dessas habilidades de vida, né? Para que tornem-se realmente adultos que possam resolver os problemas, que possam discernir melhor suas atitudes. Então, as habilidades de vida propostas aqui mostram algumas habilidades de vida propostas pela Organização Mundial de Saúde, que são a tomada de decisão, a resolução de problemas, o pensamento criativo e crítico, a comunicação eficaz, o relacionamento interpessoal, autoconhecimento, empatia, manejo das emoções e do estresse. Então, realmente, é necessário trabalhar essas habilidades para que tornem futuros adultos, né, capazes de tomar suas decisões coerentes, né, certas, enfim. E, resumindo as medidas para a prevenção, como eu havia falado, é um conjunto, né? Não é só não envolve várias questões, né? Os estudos, né? A pessoa precisa de ter do conhecimento, esse conhecimento precisa ser repassado. O diálogo, é importante o educador ele conversar e ele escutar os adolescentes, né? Saber também o que eles entendem sobre o assunto, as suas expressões em relação ao tema, o acolhimento com ações de escuta, a articulação da rede interna da escola. A gente pode notar que não é somente os professores, mas envolve os gestores, até nós mesmos acadêmicos, os professores, enfim, e a articulação familiar, né, de extrema importância, porque também tudo que é passado dentro de casa vai refletir de alguma forma. Então, essas medidas alinhadas, quando elas estão alinhadas, poderão fazer com que esses adolescentes eles tenham a clareza do conhecimento sobre o assunto e consigam realmente evitar o uso, ou pelo menos eles tenham, assim, quando se forem consumir, tenham a responsabilidade, né, quando for consumir. Então, deixar para consumir na vida adulta, quando eles realmente têm o discernimento mais claro, enfim. E é isso, gente. Obrigada. Aline, uma outra questão, o que a gente vê, que às vezes o adolescente vem de uma família, às vezes, desequilibrada, com um pai alcoólatra,
né? Às vezes ele tem exemplo de pessoas dentro da família que consomem, né? Fazem uso de drogas. Mas a função da escola, de nós acadêmicos, da universidade, é esclarecer, ser luz para eles evitarem, né? Então a gente sabe que quanto mais precoce o consumo de substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas, né? Podem causar realmente muito dano a esse adolescente, né? A longo prazo, o próprio vício, né? Destrói a vida, dá problema neurológico, psicológico, como a gente viu nas outras palestras. Então é interessante realmente prevenir, nunca nem experimentar, né? Fazer com que ele não tenha nenhum pingo de vontade, né? De usufruir nenhum tipo de droga. Pois, gente, agradeço a presença de vocês, tá? Alguém tem dúvida que possa comentar com a Raquel ou com a Aline? Carol, tem alguma dúvida, alguma consideração? Bruno? Não, só mesmo agradecer, né, que elas fizeram uma palestra muito boa e esclareceram, né, sobre esse tema que é relevante em relação a essa prevenção e a gente entender que a adolescência é uma fase, então alguns estão querendo experimentar ou viver algo novo, ter essa liberdade que nas drogas eles não vão encontrar isso. Eles não podem encontrar isso porque, na verdade, ela não traz nenhum tipo de benefício, né? Só traz a destruição para a vida deles, para a família, enfim, tudo aquilo que eles forem fazer, que eles comecem a refletir sobre isso, né? Ter todo tipo de ação traz uma consequência. E como eu havia falado, né, cara, essa fase da adolescência, eles são cheios muito do livre-arbítrio. A gente já passou por isso, então a gente é cheio muito do direito, né, que acha que já sabe, que já entende, que já é dono do próprio nariz, às vezes nem é. Então, realmente precisa de um cuidado especial com eles, né, porque eles estão numa fase de transição, para que eles possam realmente tornarem adultos, né. E ter uma assistência, né? Uma assistência da população, enfim, dos familiares, da escola. E é por isso que o nosso projeto tem essa relevância, né? De trazer esclarecimentos e realmente ter um apoio. Pois, gente, muito obrigada, tá? E aí, daqui a uns 15 dias, faremos mais outra palestra, tá bom? Pois, boa noite para vocês. Tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos.